teria. Olá, sejam todos bem-vindos a esse novo projeto do ClickFoz, o ClickCast. Há muitos anos a gente quer fazer esse podcast, levar para os internautas do ClickFoz, para os leitores, né, do ClickFoz, uma conversa mais estendida do que rola lá no portal. E essa conversa acontece aqui na redação, às vezes depois do expediente ou entre uma pauta e outra. Então, esse podcast não tem a intenção de ser algo 100% jornalístico, né? Ele é o fruto das nossas conversas. Aí, essa semana, a gente decidiu tirar ele do papel, graças ao incentivo e à cobrança do Kaká, que vem incentivando a gente a fazer esse podcast. Também acho que esse é o momento ideal, né? Porque é uma mídia do podcast que está crescendo muito, principalmente incentivado por aqueles programas ali da Globo, que depois que cada um começou a fazer seu podcast, essa mídia se tornou mais popular. Bom, então pega aí o seu tererê, a sua pipoca e vem ouvir com a gente esse podcast, que é o primeiro, né? O nosso piloto. Bom, eu sou o Garon e amo jogar uma conversa fora. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês estão escutando esse podcast, né? Mas eu sou o Kaká Souza e eu tô parecendo mesmo uma caixa de isopor. Se me encher de cerveja, tá me levando pra qualquer lugar. Eu sou Otávio, eu sou manager no ramo de turismo e também, mesmo morando no sul, eu sou hater do inverno. Também não gosto do frio de jeito nenhum. Tudo bem, pessoal? Eu sou o André Luiz, boa tarde a todos. E ao contrário do Otávio, eu adoro um frio, apesar da minha casa ser praticamente uma geladeira também aqui. Para mim esse clima tá excelente. Bom, antes da gente começar, vamos agradecer as parcerias dos nossos parceiros comerciais que estão viabilizando esse podcast. Eu e o Kaká estivemos essa semana, na verdade, antes do decreto, né, dessa segunda quarentena, que tá todo mundo em casa, então é bom a gente frisar isso, né? Tá cada um em sua casa gravando esse podcast. Exatamente. A gente visitou lá o Café com Passagem e o que a gente viu foi algo muito legal. Eu viajo bastante, sempre vi esse tipo de empreendimento fora e sempre pensei, por que não uma coisa parecida assim em Foz do Iguaçu? E a gente conheceu lá o empreendedor, que é o Thiago Barudi, né, Kaká? Foi muito legal a nossa visita, né? Super bacana mesmo, né? Eles fizeram uma reforma lá no espaço, eu achei fantástico. Tá, assim, bem acolhedor mesmo, né? Bem aquela coisa de casa. E a ideia é muito bacana, né? Porque, na verdade, o que eles fizeram ali foi uma reinvenção de uma coisa que já era uma revolução, né? Que é a questão do coworking, né? É verdade. E tem o coworking, tem a cafeteria, é uma agência de viagem, algo bem inovador, né? Exatamente. E o mais interessante de tudo, inclusive quem está escutando aí, eu sugiro que vão lá conhecer, além deles terem cafés fantásticos, o espaço ali para que a gente possa trabalhar, inclusive eu estou pensando em gravar qualquer dia desse o podcast a partir de lá, o espaço é muito bacana, né, tem bastante espaço, e aí eles têm as salas reservadas também, tem sala de reunião, e detalhe, não tem custo, gente, quer dizer, tem custo, mas o custo que você paga para usar esse espaço, ele se transforma em consumação no café. Olha que maravilha. É muito legal mesmo. Inclusive, essa reforma, que igual você disse, ficou muito boa, ficou bem legal. Acho que deixou o espaço até um pouco maior. E eles estão ainda pensando em reformar lá para trás, vai ter outras salas para empreendedores, né, passarem o dia ali trabalhando. É verdade. Na verdade, acho que já estava quase pronta, né? Aquele dia ele falou pra gente lá que já estava quase terminando a ampliação. Super tendência isso, né, de ter esses espaços coworker. A gente já tem alguns aqui na cidade, mas esse aí é muito bem localizado, bem no centro, muito bom. Com o E quê, bem Otávio? seguro, né? Coworking, gente, tô treinando meu inglês, tá bom, pessoal? Minha pronúncia é péssima Já era inovador ter uma agência de turismo com a cafeteria. Agora mais esse espaço de coworking realmente vai ficar fantástico ali o local e bem no centro da cidade, né? Fácil para todo mundo. Sim, eu não sei como é que vocês estão lidando com isso, né? Mas com essa história de fazer home office,
Eu, pessoalmente, eu não consigo ficar em casa, eu preciso ver gente. Tem horas que a gente precisa, né? Estressa, realmente, ficar só em casa. Então, e ali, o bom é que assim, né? Você tem aquela segurança de você ter aquele espaço ali reservado para você, mas ao mesmo tempo você tá vendo movimento, né? Muito bom. É bem E tem diferente. pessoas. E tem pessoas que às vezes podem te ajudar com o que você está precisando, né? Se você está precisando de um marketing digital, tem uma pessoa que está ali do seu lado trabalhando exatamente com marketing digital que pode auxiliar no processo aí da sua empresa. Bacana. Aí você se estressa com o trabalho que você tá fazendo, daí você já vai ali na agência, dá uma olhadinha, vê pra onde você vai tirar suas outras férias, já olha aquela viagem de praia, já bota a cabeça no lugar e já volta a trabalhar novamente. Toma um cafezinho ainda no intervalo disso tudo. Exatamente. E vou te falar, viu, André? O dia que nós passamos por lá, né, Garão? Ele tava com pacotes, assim, fantásticos. Eu não sei se é por conta da pandemia aí, que muita coisa baixou de preço, mas ele tava com pacotes de viagem fantásticos aí, que vale a pena conhecer também. Pior se o cara vai lá pra tentar achar uma saída aí pra fazer caixa e sai mais falido aí, não comprando os pacotes de lá, né? Isso é problema da pessoa, ela vai ter que cuidar com o orçamento dela. Bom, outra empresa super parceira nossa é a EguFoz, que está com uma campanha de locação de veículos muito legal. Inclusive, o Otávio é cliente da EguFoz, ele pode falar um pouco como que ele está economizando locando um carro da EguFoz, né, Otávio? Nossa, cara, pensa numa economia, graças a Deus, parece que eu tirei um fardo das minhas costas, sabe? Porque agora com o carro que eu peguei lá na Egu, fala nisso, gente, quando vocês for lá, fala com o Eduardo, tá? Ou com a Elva. Gente boa demais esses dois. Eu não tenho que me preocupar com revisão, eu não tenho que me preocupar com seguro, né? Porque tudo isso já tá dentro do valor que eu pago lá, né? Dentro da categoria do carro que eu pego lá. E não pego só para mim, até eu tô usando, né, para ir voltar para casa, mas o pessoal lá da empresa também tá usando, né? São outros 3 veículos ali que o pessoal usa. Então, até gestão de multa os caras cuidam para mim. Então, não tem o perigo de extraviar pelo correio ou de ser pego de surpresa. Eles já fazem essa verificação, acho que é semanal que eles fazem, porque é sempre. Então, se alguém tomar uma multa, eles já passam certinho pra gente, a gente já se encarrega de pagar e já deixa tudo certinho. A assistência é ótima e, de verdade mesmo, você se preocupa em abastecer o carro. Eu tô sabe? tô ficando com inveja de você já, viu, Otávio? Eu acabei de passar pela revisão dos 20 mil quilômetros no meu carro e olha, no meio dessa fase que a gente tá fazendo pouca grana, né, trabalhando pouco, tem que gastar aí quase R$800 de revisão. É o que eu tô confesso, falando. e olha, eu tô quase entregando o meu carro, hein? Vou entregar meu carro e vou participar dessa locação, hein? E eu não vou E mentir falando pra em você. entregar o carro, desculpa aí, Otávio, de cortar, mas falando em entregar o carro, Kaká, eles estão com uma promoção também, que eles compram o seu carro e boa parte aí é revertido na locação, isso é muito legal. Ah, é? Isso eu não sabia. É verdade. Sim, dá uma conferida lá com o Eduardo e com a Elva, né, Otávio? Se eu soubesse, já tinha feito isso antes de fazer a revisão. Se nem o Edu nem a Elva estiver lá, vocês podem falar com o Osney, o vascaíno lá, que é o sócio proprietário lá da EguFoz. Gente boa demais o banheirinho. Cara, de verdade, vale muito a pena. O pessoal ali são muito... Eu senti um certo veneno da sua parte falando vascaíno, Otávio, não sei porquê. Ah, eu gosto. Na verdade, eu sou flamenguista, mas dessa vez eu sou o freguês, né? Então, não vou reclamar muito. Eu tive que deixar meu carro na mecânica também essa semana lá, não foi os R$800 do Kaká, mas andar de ônibus também não dá com esses Covid todos aí, foi rapidinho para alocar o carro lá com o Osney, cheguei lá, a Elva já tava com os papéis todos prontos, e nem precisei devolver o carro lá na hora da devolução, né, então é bem prático mesmo. Tá muito Olha bom. que legal. Realmente é uma facilidade. Bom, pessoal, vamos começar o podcast então, falando da pesquisa que a gente fez lá no nosso canal do Telegram. A gente perguntou pro pessoal, quem participa do nosso canal do Telegram, já fazendo outro merchan do canal do Telegram, quem participa do nosso canal do Telegram pôde votar numa enquete que a gente colocou lá, justamente falando sobre o nosso podcast, o que as pessoas querem ouvir aqui no nosso podcast. E o Kaká vai passar o resultado aí pra gente. Opa, verdade, hein? Se eu te falar que você me pegou assim meio de desprevenido com essa questão do resultado. Não, mas eu tenho aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui certinho.
porque eu achei muito interessante. Eu pessoalmente esperava que as pessoas fizessem aí, que gostassem mais do pinga-fogo mesmo, né? Gostassem de ver aqueles assuntos mais O sangue, quentes, suor e né? lágrimas. Exatamente. Mas, por incrível que pareça, olha, foi quase 70% dos votos para assuntos. Meu Deus, agora. Exatamente, né? Matérias positivas, né? Então foram quase 70% dos votos pedindo mais matérias positivas e também muitos votos aí pedindo matérias sobre empreendedorismo e geração de emprego e renda. Legal, o pessoal tá preocupado mesmo com Foz do Iguaçu, né? Então acho que essa questão de a gente levar matérias positivas dá um certo alento para as pessoas, né? E ainda mais economia e empreendedorismo é o que vai motivar as pessoas agora no retorno dessa pandemia, né, Kaká? Exatamente. E falando em notícias positivas da fronteira, né? Foz do Iguaçu tem um Free Walk Tour, né? E a gente tá aqui na redação, a gente tava aqui conversando já que seria legal ter um tipo de free walk aqui na cidade. E o Andrezinho, que também é guia do Iguaçu City Tour, começou a elaborar um roteirinho bem bacana, não é não, Andrezinho? É isso aí mesmo, Otávio. Fazia um bom tempo já que a gente estava conversando sobre ter esse tipo de passeio aqui na cidade. E agora, com tudo parado, aí a gente conseguiu tirar do papel, digamos assim. Tá tudo pronto já, roteiro histórico, a rota ali do centro. Já fizemos 2 testes ali, que foi bem bacana. E provavelmente, quando tudo isso passar, já vai ter mais essa opção na cidade. É opção para vocês, hein? Então, não para mim, porque esse negócio de andar... Será que eu aguento andar esse trajeto aí? Eu posso te dizer, Kaká, que vai terminar na feirinha. Então, acho que vale a pena você fazer esse esforço de caminhar um pouquinho e depois sentar lá, tomar aquele caldo de cana e aquele pastel frito na hora, viu? Olha, de repente eu tô começando a repensar. O Kaká tá se fazendo, mas a gente fez o primeiro teste, né? Inclusive, era uma das dúvidas nossas, né? Se aí a gente ia conseguir andar tudo, mas o Kaká surpreendeu. O Kaká fez todo o roteiro, né? É porque eu sabia que lá no final tinha pastel e caldo de cana. No segundo teste, como não tinha feirinha, porque era sábado à tarde, ele nem apareceu lá, né? É por isso que eu tô perguntando, né? Eu não sei o que alterou aí nesse segundo teste, se colocaram coisas a mais aproveitando que o sedentário não ia estar presente. Muito bom. Não, mas nos 2 testes a gente tentou levar pessoas de todo tipo exatamente para ver, né? Aquele turista que vai andar lá na frente, aquele que vai andar lá atrás, aquele que vai tirar mais fotos, aquele que vai estar sempre fazendo perguntas. E então, o gordo, né? Eu tava representando o gordo. Sabe que, falando, Kaká, nisso daí, a gente vai rever depois todas as lives e você tá devendo um monte de coisa para as pessoas, viu? A gente vai rever todas aquelas lives que a gente fez na Lowmar e a gente vai ver quanta coisa está devendo aí para as pessoas. Pois é, eu tô preocupado, na verdade, né? Porque, gente, quem não ganhou peso nessa quarentena? Falem pra mim, né? Agora você imagina, né? Porque eu prometi aí durante as lives aí, descer da tirolesa, descer o tobogã, fazer o Aquaraí, entrar nas cataratas de bicicleta. Eu não sei se eu sobreviverei a esses testes. Pra jogar a gente na tirolesa, você é bom, né, Kaká? Mas veja bem, olha o teu porte de atleta, né? O histórico de atleta. Dizem que as coisas só valem se tiver gravado, né? Então, nesse caso, gravado. Você não vai ter como negar porque tá gravado. Infelizmente, né? Se você tem provas contra você, nesse caso. Voltando então ali no tema do Free Walk Tour, ele vai acontecer então aí, né, André, todos os domingos, que depois que essa quarentena passar, essa coisa do coronavírus amenizar um pouco, né, vai acontecer então aos domingos, que é o dia que tem a feirinha, então começando na Praça do Mitre e terminando ali na feirinha. Tem um espaço no centro que tem muita história da cidade, né? É isso, Kaká, não, tô confundindo vocês dois já. São bem parecidos, né? Sim, a cor dos olhos é a mesma. A cor dos olhos é a mesma. Garon, a ideia é ter 2 horários a princípio no domingo, sim, mas se der certo, e acredito que vai dar certo, é estender ele pro sábado à tarde, também pegar o final de tarde ali com o pôr do sol. São um trajeto, no total que nós contamos, dá em torno de uns 5 quilômetros, mas não é
5 quilômetros caminhando sem parar, vai ser feita várias paradas, várias explicações ali no centro da cidade. Tá dando em torno aí de 2h15 o roteiro completo ali que nós fizemos nos 2 testes. E tem uma parte muito bacana ali do centro da cidade que dá para contar muita coisa. E ele vai, inclusive, complementar os outros sítios que as pessoas já fazem aqui, né? Tanto o City Brasil, quanto o City da Argentina. E, querendo ou não, caminhando, você acaba vendo outros detalhes que valem muito a pena ali no centro da cidade de Foz. Lembrando, né, André, que pelo menos no teste aí, eu acredito que isso daí vai ser implementado também nas caminhadas oficiais aí do Free Walk, né? Levando todos os critérios, né, sanitários obrigatórios aí ao pé da letra, né? Tem que ir de máscara, tem que levar as coisas certinhos, né? Com certeza. Enquanto não sair a vacina, porque é o único meio que eu tô vendo até agora, e isso eu já posso falar como biólogo, no caso de formação, normal mesmo, acho que nós só vamos ter quando tiver vacina, porque que tudo indica, enquanto isso não acontecer, não vai ter um normal como a gente estava acostumado. Então, todo mundo de máscara, álcool gel. O bom do walk é que realmente as pessoas podem ficar com o espaçamento pelo menos de 2 metros, né, um do outro ali. A intenção é a gente ter um sistema de som também com microfone para o guia poder falar um pouquinho mais alto, mais para frente, quem sabe cada um ter o seu aparelho daí, né, o fone para estar ouvindo também. Mas sim, nessa primeira parte vai ter que ser tudo dentro das normas aí de segurança contra o Covid. Sim, inclusive, foi por conta disso que eu fiquei a 150 metros de vocês. Eu tava fazendo testando o Você já ficou lá no final na feirinha. Você já ficou lá no final na feirinha esperando nós. Eu tava testando ali a questão do distanciamento social, né? É bem distanciamento mesmo. Que distanciamento. Bom, uma outra notícia bacana de Foz do Iguaçu que também a gente repercutiu no portal essa semana aí, foi a abertura dos free shops em Foz do Iguaçu. E se um já era bom, a cidade vai receber 6 free shops até o final do ano, o que pode mudar um pouco as coisas aqui na fronteira, né, Kaká? Exatamente, né? Mas isso daí são as palavras do nosso secretário do Turismo, Indústria, Comércio e toda, né? Que é o Gilmar Piola. E ele deu uma entrevista falando que nós podemos ter até 6 novos free shops até o final do ano. A gente tinha feito já algumas lives aí com algumas suposições que acabaram se tornando realidade, né? Então a gente já sabe que a Cell Shopping tá vindo ali pro Catuaí, que tem também aquele do Rio Grande do Sul que tá vindo pro JL, e tem mais alguns Liberty. Aí. Isso, o Liberty, tá vindo aí pro JL também. Os 2 aí devem estar prontos aí por volta de novembro, né? Inclusive, a gente fez uma live com a Elisângela de Paula, lá da de Paulo Contadores, que é uma das empresas aí que é especialista aí nessa lei das free shoppings, né, das lojas francas. E justamente no meio da live, o Jorbel Griebler, né, que é o CEO lá da Cell Shopping, ele mandou a mensagem confirmando, não, olha, vai ser no Catuaí, eu estou indo, pode confirmar, pode avisar para todo mundo, porque até então a gente não tinha certeza mesmo se a Cell Shopping iria pro Catuaí. Então foi muito legal também essa live, né? A gente já tem um aberto, né? Na verdade, já agora tá fechado por causa dessa quarentena, mas que já abriu aqui. Muitas pessoas vão falar, mas aonde vai ser? Não, já existe, né? Um free shop aqui em Foz do Iguaçu. E eu e o Kaká fomos lá, inclusive tem canal, tem um vídeo no canal da Lomar, se alguém se interessar para saber como é que é dentro de um free shop, porque aqui no Brasil a gente tá muito acostumado com aqueles free shops de aeroporto, né? E aqui vai ser dentro da cidade, inclusive há esse debate também, né? Onde vão ser os free shops? Já existe um no centro da cidade, e quem quiser saber mais, assim, ter curiosidade, até a gente mostra. O Kaká levou um puxão de orelha lá, porque falou sobre os valores, né, Kaká? Mas mostra também alguns valores lá no nosso vídeo. Sim, mas eles não queriam, né? E agora está nessa, né? Onde vão ser os free shops aqui em Foz do Iguaçu? Pois é. Interessante que vai ter free shop de tudo que é tamanho, né? Vai ter o free shop o menorzinho, vai ter os free shops gigantescos, que vão ser praticamente shoppings dentro de outros shoppings, né? Vai ser bem bacana, assim. Como eu estava até comentando com vocês aqui, a disposição desses free shoppings na cidade é uma coisa que me preocupa, né? Porque, a priori, aí nós temos um em cada shopping da cidade e alguns no centro da cidade, e até aí ok.
Mas existe aí a previsão de outras lojas francas no caminho das cataratas e para outros lados da cidade, que lógico, é bacana, né? Você tá levando aí esse tipo de empreendimento para outras partes da cidade, mas eu fico preocupado se o turista vai ter tempo de conhecer tudo isso, né? Porque a gente tem, por exemplo, ali em Cidade do Leste, tudo ali muito compactado, e mesmo assim, se eu não me engano, o último estudo que eu tinha visto ali de Cidade do Leste era 480 mil metros quadrados de lojas. Uau. Era muita coisa, né? Então você imagina, o microcentro de Cidade do Leste somava 480 mil metros quadrados de lojas, e obviamente que assim, ninguém conseguia cobrir todo esse espaço aí em um dia, então muita gente acaba ficando para 2, 3 dias em Cidade do Leste aí. Agora você imagina, nós vamos ter Cidade do Leste aberta, se Deus quiser, rápido, né? E mais todas essas lojas francas espalhadas aí pela cidade. Eu não sei se não seria mais fácil eles estarem todos mais próximos, né? Óbvio que dentro dos shoppings, ok, né? Mas esses que vão ficar nas ruas, seria muito interessante se eles ficassem mais próximos, né? Até para que o cliente, o turista e até as próprias pessoas da cidade pudessem visitar mais de um quando eles saíssem para fazer isso, né? Essa parte a gente lembra daí que tem um projeto há muito tempo engavetado na tal da Avenida Beira Rio, né? Que era para ter toda a reestruturação dela, revitalização, para virar um centro de compras. Perderam, acho, já a oportunidade, já perderam o bonde de talvez concentrar esses duty free tudo ali, que ficaria próximo, inclusive, até de Cidade do Leste. E acho que facilitaria muito o turista que visitaria fora. Então, quando eles começaram a fazer essa discussão, né, antes de ir lá para Brasília e tudo mais, foi aberto, né, que os municípios eles poderiam delimitar o espaço onde essas lojas francas seriam instaladas. E Foz do Iguaçu decidiu que não haveria delimitação, que poderia ser instalado em qualquer parte da cidade. Eu acho que isso daí foi um erro, não sei, posso estar errado. Delimitando os free shops em um espaço, cada free shop poderia se especializar em determinado assunto, né? Então, um poderia ser sobre cosmético, outro sobre eletrônico, outro sobre roupa. Então, não criaria ali... se criaria um espaço igual o Paraguai, exatamente. Porque você vai numa loja, você sabe que por exemplo, você vai na La Petisqueira, você sabe que lá tem bebida legal. Você vai na Cell Shop, porque lá tem eletrônico. Cada loja no Paraguai, existe uma constituição do que ela vende, né? Aqui no Brasil, eles acharam que isso ia dificultar, mas eu acho que poderia até facilitar para as pessoas e até para as agências que trabalham com os turistas, que poderiam levar apenas um lugar e as pessoas de lá iriam fazer as suas compras, igual acontece no Paraguai. Seria bem interessante, né? Sim, a gente ainda tem a possibilidade disso acontecer, porque uma das coisas que a gente levantou na live, inclusive, é a informação de que um grupo de investidores estaria com a intenção de construir um shopping de lojas francas ao lado do Shopping Catuaí, naquele terreno que está logo depois do Shopping Catuaí ali, né? E se isso acontecer, e sim, né? Vai ser bem bacana também. Estamos esquecendo ainda do Duty Free da Argentina, que já é bastante famoso e muita gente aproveita para conhecer o Duty quando vai na Argentina, né? Então, já está do outro lado da cidade em relação ao Paraguai. Então, acho que ter essas várias lojas espalhadas por Foz, logisticamente falando, a gente que conhece, vai ficar um pouquinho complicado, sim, para o pessoal conhecer tudo. Sim, é impossível percorrer tudo isso daí e ainda percorrer os atrativos e ir para os outros países. É óbvio que pra gente, quanto mais tempo o turista ficar na cidade, é melhor. Mas eu não sei se a motivação das compras nos 3 países seria esse o fator que convenceria o turista a ficar um dia a mais em Foz do Iguaçu. Parece que a tendência, analisando, é ficar próximo a um outro grande atrativo já conhecido, né? Tem os dois indo para dentro dos shoppings, claro que são excelentes. Construir um shopping de lojas francas ao lado de outro shopping. A gente sabe que tem pessoal conversando com outros atrativos também para, quem sabe, abrir uma loja franca junto ao atrativo. Então parece que essa é a tendência agora, a ideia do pessoal, né? Aproveitar já esse outro atrativo consolidado na cidade e colocar ali junto, anexo a loja para a pessoa aproveitar.
E aí, isso daí também gera uma outra preocupação, né? Essa daí é uma preocupação mais local, André. Quem trabalha aqui em Foz do Iguaçu, nos atrativos que estão aí à beira da rodovia das Cataratas, sabe, né, o perrengue que passa todos os dias para ir trabalhar, principalmente quem não possui carro aí, com a linha 120, os ônibus chegam a ficar bem lotados aí, principalmente nas primeiras horas da manhã. Eu fiz um vídeo mostrando a situação que o turista enfrenta quando ele pega o ônibus da linha 120 para ir para as Cataratas aqui nos primeiros horários. Esse vídeo está lá no canal da Lomar. Agora você imagina, né? Nós temos todos os hotéis, temos todos aqueles atrativos ali no entorno da rodovia. Aí você coloca mais esses novos empregos que serão gerados, ótimo, né? Mas são mais pessoas indo na mesma direção e mais os turistas indo também nessa mesma direção. Tudo bem que a gente tem aí o projeto da nova rodovia das Cataratas, né? Que se Deus quiser vai ficar pronto também, mas se não tiver linha de ônibus para todos esses funcionários aí, vai ficar bem complicado, né? Ônibus é um outro debate que a gente tem que trazer aqui para o ClickCast e com certeza a gente pode... o Kaká é um especialista aí também em estrutura aí, de ônibus aqui na cidade, e a gente pode falar sobre isso num próximo programa. Bom, tem uma pergunta para vocês. Quem aí tem TikTok? Eu não tenho. Eu não tenho. Eu tenho, né? O Otávio é a nossa celebridade, subcelebridade do TikTok iguaçuense, Otávio. Jesus amado, de maneira alguma, né? Tenho a minha conta ali, sou um mero rapaz que posta uma coisa e outra, assiste, mas eu sou apenas um usuário, nada mais do que isso, não sou um creator, vamos dizer assim. Quanto deu o teu último vídeo? 2 milhões? É só passatempo, né? Não. É só um passatempo do Otávio. Não. Na verdade, assim, aqui na cidade, sim, tem um TikToker, que a gente pode chamar assim de TikToker, porque o cara tem visualização, o cara tem seguidor pra caramba, né? E ele, pra você ter uma ideia, ele tem mais de 7 milhões de visualizações dos vídeos dele, né? Eu tô falando do Robert Newman, que ele faz vídeos no TikTok fazendo transformações de veículos, vamos dizer assim. Ele pega um carro esportivo e coloca junto com ônibus, ou com um avião, ou com outro carro esportivo, ou enfim, com a van, e é muito bacana o processo, né? Os vídeos dele é do processo de montagem do que seria isso tudo. E ele, acredite, ele tem mais de 1 milhão de seguidores. Isso, deixa eu ver aqui, não. Ele tem de likes, né? Uhum. Ele tem 54 mil seguidores e 1 milhão de likes. 1 milhão de likes. É muito like, hein, moço? É muito like. Nossa, e a gente... Olha, você sabe que esse vídeo chegou pra mim, não pelo TikTok, porque eu não tenho TikTok, mas esse vídeo chegou pra mim por outros meios aí. Eu já recebi vídeos dele, cara, e eu achei muito bacana mesmo. Mas é o bacana dessa ferramenta, né? É justamente você poder baixar os vídeos e passar para outras redes sociais. Eu não sei se o Garão concorda comigo, mas é o que ajuda a difundir, inclusive, essa nova plataforma, essa nova rede social. É verdade. O TikTok é um editor de vídeos com uma rede social embutida, né? Então, lá é possível você fazer muita coisa. Eu fico assim indignado, porque tem coisas que é muito difícil fazer profissionalmente com o editor de vídeo, com o Premiere. E lá você faz com 2 cliques na tela. Eu acho isso, assim, muito legal. E essa geração aí, a geração TikTok que a gente brinca, né? Mas essas pessoas que têm acesso a esse programa, nossa, a criatividade delas, eu fico encantado. Isso que você disse, Otávio, é muito legal mesmo, porque as pessoas fazem um vídeo no TikTok, baixam e às vezes compartilha no Twitter ou no Instagram e a gente recebe por outros meios, nem precisa ter TikTok para você receber, né, os TikToks. E o Arthur, nossa, ele bombou mesmo, ele nem esperava, conversei com ele essa semana, ele disse que não esperava isso e que ele ficou muito surpreso com vídeos com até 7 milhões de visualizações. É muita coisa, né? É muito, muito, muito. Mas o interessante desse ponto, além, lógico, do Arthur ser uma referência agora de TikTok aqui na cidade, na região, mas o interessante é como essas novas redes sociais, essas novas
ferramentas podem moldar o nosso futuro. Eu tive uma dúvida esses dias que eu fui gravar um TikTok, eu tinha uma dúvida de como fazer determinada coisa. Fui procurar no YouTube, aquela velha pessoa que procura no Google como fazer, né? Make yourself, ali. E... Eu tava escrevendo isso agora aqui no meu Google, inclusive. Pois é, pasmem. Era uma garota, acho que ela tinha 10 anos de idade, e ela gravou um vídeo explicando aquilo que eu precisava. Entende? As pessoas conseguem fazer edição de vídeo em alguns segundos, alguns minutos. Então, as pessoas estão vamos dizer assim, familiarizando com possíveis profissões, porque hoje você paga muito bem para um editor de vídeo para fazer, né? Ou então você tem que fazer um curso muito caro para você ser um editor de vídeo, né? E as crianças estão aprendendo isso com 10 anos, cara, 11 anos de idade. É muito bacana. Sim, é verdade. E as pessoas usam o TikTok para muitas coisas, né? Inclusive, eu tava com um problema umas 2 semanas atrás de uma planilha que eu tive que fazer tudo à mão. E aí passou uns 2 dias, o Otávio veio com um vídeo de um cara compartilhando um hack no TikTok exatamente daquilo que eu precisava para ter a planilha. Eu gastei 4 horas do meu dia fazendo a planilha e o cara ensinou num hackzinho de 15 segundos do TikTok como eu poderia fazer a planilha de uma forma mais fácil. Nossa, e eu fiquei de cara com isso. Olha só, o Otávio comentou aí agora, né, que isso pode ser um emprego, e a grande verdade é que algum tempo atrás, eu não lembro quanto tempo, eu assisti uma palestra onde a pessoa falava que metade dos empregos que eu conheço, meu filho não vai ter, porque eles já vão ter, né, se mudado para outras coisas. Então, metade das profissões que existem hoje, elas não existirão quando meu filho tiver com a idade de trabalhar, né? Então, isso daí pode ser uma nova profissão, né? É verdade. Essa semana eu tava lendo algo parecido, inclusive, com o que você falou aí. O que os países vão fazer com as pessoas desempregáveis, pessoas que vão perder o emprego agora e, de certa forma, elas não vão conseguir entrar novamente no mercado de trabalho, porque a profissão dela vai desaparecer ou porque ela não vai evoluir. Daí, quando eu escuto que uma criança de 10 anos já estava explicando pro Otávio como fazer um outro vídeo, já tô me sentindo meio velho, cara, ficando preocupado. Que nem conta do TikTok nós temos, Cacá. Incrível. Pois é, mas olha só, vocês podem virar aí Instagrammer, YouTuber, TikToker, né? Tudo que tiver no final tá na moda aí, né? Agora a gente é podcasters. Podcaster, né? Podcasters. Mas assim, o legal desse assunto é que isso pode render, assim, pra gente, se a gente fosse falar isso de um Facebook, de um Twitter, também ia render bastante. Longe da gente estar fazendo propaganda pro TikTok. Até porque, como é uma rede social, ela tem, sim, aqueles cuidados que você deve ter em outra rede. Nem todo mundo que tá naquela rede social tá ali para passar conteúdo realmente que vale a pena, né? Tem essas pessoas que passam os hacks, né, de como você resolver algum problema. Tem outras pessoas que estão usando para vender, inclusive, né? Eu vejo que tem alguns corretores, principalmente, fazendo vídeos de casas, né? Mas também tem muita coisa, assim como tem no Facebook, assim como tem no Twitter, assim como tem no Instagram, tem muita coisa fútil, né? Mas é uma rede social que tá crescendo e que, poxa vida, na verdade, de certa maneira até assusta a gente, né? E já tem empresas aí tentando copiar. A gente né? tava falando em emprego, né? E aí é que a gente acabou falando de desemprego, e eu sei que tem muita gente aqui em Foz do Iguaçu que está preocupada com esse tema, mas essa semana a gente deu uma notícia muito boa, né, falando que o Paraná recuperou aí 11 mil vagas de emprego, mesmo tendo essa questão da pandemia aí, né? A gente estava numa situação muito ruim aqui em Foz do Iguaçu, porque os últimos dados do CAGED, que foram analisados pelo Centro de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Unila, apontavam a perda de 4 mil empregos em Foz do Iguaçu. Mas esse novo número aí, que não é do CAGED ainda, porque o CAGED é quadrimestral, né? Esse novo número que veio aí do governo do estado e que foi rateado aí das agências do trabalhador, elas mostraram aí a geração de 11 mil novas vagas de emprego, sendo que foram 4.019 só em junho. E tá vindo numa crescente, provavelmente que agora no mês de julho cresça um pouco mais. E isso pra gente é muito bom, né? Aqui em Foz do Iguaçu, não foram tantas vagas assim, infelizmente, né? Porque Foz do Iguaçu, por ter o setor turístico aí como principal
gerador de emprego, é um dos setores que mais está sofrendo com a pandemia, mas mesmo assim houve geração de emprego em Foz do Iguaçu, principalmente no setor varejista, mercados principalmente, e também no setor da construção civil. Né? Isso daí gerou bastante emprego na cidade nesses últimos 2 meses. E até o fechamento da matéria, ainda existiam 70 vagas em aberto na Agência do Trabalhador em Foz do Iguaçu. Então, gente, está começando a dar aquela clareada, né? Obviamente que vai demorar um pouquinho para voltar para a mesma posição em que nós estávamos em janeiro, mas está acontecendo a geração de novas vagas de emprego e a gente está numa crescente, a gente está numa retomada aí, vagarosa, mas ainda assim é uma retomada. Isso é uma boa notícia, não é, Garão? Nossa, é ótima notícia. Eu sempre recebo, assim, no Instagram, pessoas, eu acho muito engraçado, pessoas que querem vir de outro lugar pra morar aqui, perguntam como é Foz do Iguaçu, etc. Eu quero me decidir pra ir pra Foz. E eu acho que Foz do Iguaçu vai contribuir muito aí pra geração de mais empregos. A gente falou logo antes sobre o turismo de compras, que Foz do Iguaçu pode se transformar com os antifreeze. Então, com a volta aí do turismo, eu acho que a gente vai se organizar e com certeza houveram muitas demissões, né? O setor do turismo demitiu bastante, mas agora vamos se organizando a partir de novas perspectivas. E você falou sobre construção civil, né, Kaká? A construção civil é a que sempre tira a gente sempre consegue sair de uma crise através da construção civil, né? Com injeção Sim, de dinheiro. saímos de outras crises, inclusive, né? O próprio programa do Minha Casa Minha Vida, ele foi criado para levantar a economia brasileira através da construção civil, né? Em Foz do Iguaçu a gente vê quantos prédios aí estão sendo construídos, né? A gente anda pelo centro, a cada esquina aí tem uma construtora diferente levantando um prédio, isso é muito legal de se ver. E aí fica o link para uma outra conversa que a gente tem que falar aqui no ClickCast, que é a bolha imobiliária de Foz do Iguaçu, que eu acho que em algum momento vai explodir. Olha, demorou para explodir, inclusive, né? O preço dos aluguéis está altíssimo aqui na cidade e isso foi de 2 anos para cá que a coisa ficou assim absurda. Também preços de terreno, casas, tudo subiu muito aqui em Foz do Iguaçu. Tá irreal, né, Garão? Tá. Isso aí é um debate, acho que merece um ClickCast inteiro. A gente chamar aqui aí até os especialistas para comentar sobre o assunto. É bem interessante. Olha aí,
que vocês estavam ouvindo agora é uma versão do Metallica, homenageando Ennio Morricone. Falando em Ennio Morricone, a gente gravou essa semana um vlog lá para Lomar, falando um pouco mais sobre a ligação do maestro do Ennio Morricone, que faleceu essa semana na segunda-feira. Foi uma notícia triste, infelizmente, né? Com Foz do Iguaçu, né? Tem muita gente que não sabe que o Ennio Morricone tem uma história com Foz do Iguaçu, e é uma história muito bonita que a gente contou lá no vlog da Lomar, tá lá no canal, é o último vídeo, acessem lá, aproveitem e curtem, ajudem o Gordinho, né? Deem esse like lá pro Gordinho que eu tô precisando. E quem gosta muito de Ennio Morricone também é o André, né? Que tem essa ligação com o City Tour, que também sempre fala no Ennio Morricone e na Missão, né, André? Isso, no passeio do circuito Marco das Três Fronteiras, principalmente à noite, o foco maior é em cima da história das reduções jesuítas, das missões. E muita gente não faz ideia desse filme chamado A Missão, e muito menos que ele foi gravado aqui dentro do Parque Nacional. E tem as cataratas ali como cenário. O início do filme é fantástico, e a trilha realmente criada aí pelo Ennio se tornou icônica ao longo dos anos. Infelizmente não ganhou o Oscar no ano que ele concorreu, mas a gente sabe que Oscar nem sempre ganha o melhor, né? É verdade, existe todo um lobby lá dentro, né? Muito político, mas o filme ganhou o Oscar de melhor fotografia, né, Kaká? Ganhou. O A Missão, ele foi ganhador do Oscar de melhor fotografia, né? Porque tava lá nossas queridas cataratas, né? E não tinha como perder. E ele também, a trilha de A Missão, ela também ganhou o BAFTA e o Golden Globe, né? É reconhecidíssima a obra aí do Ennio Morricone. Acho que nesses festivais aí o lobby não é tão grande, e lá ganhou o melhor realmente. Porque a trilha do filme é lembrada até hoje. Se você perguntar quem ganhou o Oscar daquele ano que ele concorreu, se duvidar, ninguém sabe. Não tem a menor ideia qual música que ganhou de melhor trilha. E inclusive tem muitas curiosidades aí do Ennio Morricone, não do Ennio Morricone, mas o filme que ele trabalhou aí da Missão. Muita gente importante veio para Foz do Iguaçu gravar esse filme. Aí, então, todas as curiosidades estão lá no canal do YouTube da Lomar. Acessa lá para você assistir esse vídeo que foi bem legal. Muito bacana mesmo, né? E, na verdade, assim, quem tem um pouco mais de idade aí, curte, por exemplo, o Faroeste, né? O famoso Bang Bang italiana, com certeza conhece Ennio Morricone, porque ele foi praticamente o cara que fez as maiores trilhas sonoras para esse tipo de filme na história do cinema, né? Entre eles aí nós temos aí Por um Punhado de Dólares, e também Três Homens e um Conflito, Era Uma Vez no Oeste, fantástico também. Olha, tem muito filme, vale a pena. E, obviamente, aí tem o pessoal que curte aí os filmes do Tarantino, e o Quentin Tarantino, ele é fã assumido do Morricone, colocou a trilha dele em vários filmes, tá? Extraoficialmente, inclusive, né? Mas foi ele, inclusive, que deu aí o Oscar de melhor música, melhor trilha sonora pro Ennio Morricone, o filme Oito Odiados, né? O Ennio ganhou 2 Oscars, né? O primeiro dele foi honorário, mas oficialmente por uma trilha. O primeiro foi esse dos Oito Odiados aí do Quentin Tarantino, realmente. O Quentin até deu uma entrevista, uma época, falou que ia continuar usando as trilhas deles nos filmes até que a academia reconhecesse realmente o Ennio e desse um prêmio. E ainda bem que ele conseguiu ganhar aí, ainda em vida, digamos, esse Oscar. O Quentin, ele foi sempre um grande defensor, né, da obra do Ennio Morricone, e eu acho que a academia falou, olha, vamos dar logo esse Oscar porque o Quentin não vai desistir. Vale a trilha, inclusive, o pessoal que não conhece, se puder procurar, mas quem for conhecer ou quem já foi ao Marco das Três Fronteiras, a trilha do filme, né, da Missão do Ennio, é usada em uma das apresentações no período noturno lá no Marco das Três Fronteiras. O início das apresentações ali, que é aquela homenagem ao pôr do sol, que retrata também a lenda das cataratas, a música utilizada nessa apresentação é a trilha principal e a música composta pelo Ennio pro filme A Missão, que se tornou bastante famosa. Caraca, dessa eu não sabia não. Olha, e eu vou falar, tem Os Intocáveis, cara. Quem nunca assistiu Os Intocáveis aqui? Provavelmente você já ouviu a música do Ennio em algum local aí. Eu não sou muito bom em assoviar, mas todos os grandes clássicos de faroeste, ele tem mais de 500 trilhas sonoras aí ao longo da carreira dele. Provavelmente em algum momento, se você procurar lá no YouTube, em algum momento você já ouviu alguma música dele. Ele realmente
Ele escreveu aí a história do cinema, né? Através das músicas dele. E vai deixar aí... Vai fazer muita falta aí pro cinema, pra academia, pra sétima arte como um todo, né? É verdade. Uma curiosidade aqui, só para encerrar esse assunto, é que ele foi o primeiro a colocar coisas orgânicas em trilhas sonoras de filmes. O que é isso? Tipo assobio, esse tipo de coisa, assim. Ele pegava material orgânico, com palha, pisava em cima, enfim, transformava isso em sons e colocava nas músicas. Então, quando a gente assiste os filmes, por exemplo, tem alguém varrendo a rua, aí ele pega esse coisa de varrer a rua e transforma isso numa batida dentro do áudio do filme e transforma aquilo em música. É muito interessante. Então ele foi a primeira pessoa a fazer isso, né? O que tornou ele um grande inovador na arte de fazer música para os filmes. Não é só aquelas composições lindas que ele faz, claro que é maravilhoso dentro de estúdio, mas ele também usa da engenharia do áudio para criar as músicas. Isso é muito interessante. Aquele assovio do Faroeste lá, é dele ou não? É dele. Dele, Aquele assovio é dele. É que eu não sei assoviar aqui, eu não vou nem tentar fazer igual, mas é aquele assoviozinho, né? Muito bom aquilo, cara. Olha, aquele assovio, eu acho que ele só não é mais famoso do que a música dos Sete Magníficos, que não foi dele, não é dele, tá? Mas que também é uma música de faroeste e que acabou sendo muito conhecida, principalmente porque se tornou tema da propaganda de um cigarro, né? Que era muito famoso aí na época. Não sei se pode falar isso aqui no podcast, né? Propaganda de cigarro, mas enfim, todo mundo vai lembrar do tan 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 tan, né? Ah, Sim. verdade. Mas não fumem, gente, tá? E não vamos fazer propaganda de cigarro aqui. Não gosto de fumante. Não. Nada sobre cigarro. A homenagem que o Metallica fez pro Ennio foi tocando The Ecstasy of Gold, né? Que é do filme The Good, The Bad e The Ugly. Isso é Três Homens em Conflito, o nome dele em português. Exatamente, Três Homens em Conflito. Então, correção feita. Você imagina, você pega a trilha do Ennio Morricone e ainda coloca o peso das guitarras do Metallica e realmente ficou muito legal essa versão. Eu escutei muita gente essa semana falando sobre essa questão as cataratas. É difícil você, talvez, encontrar uma música, né, que traga toda a essência, a beleza ali, mas com certeza o Ennio conseguiu captar isso aí nessa música. E se tem uma trilha sonora para as cataratas, eu acredito que seja essa trilha que ele compôs pro filme A Missão. Inclusive, ele deu uma entrevista para France Press, né, para a agência francesa de notícias, em 2017, e ele relembrou sobre a criação da música para o filme A Missão, e ele disse na entrevista que ele tinha uma responsabilidade muito grande de representar a região, representar a época, né, século XVI, e principalmente ele tinha uma obrigação de representar os índios que viviam aqui na região. Então ele teve todo esse cuidado para criar uma trilha sonora que representasse a época, a região e os índios. Que legal. Que bacana. Imagina o trabalho que ele deve ter feito também a respeito de até entender qual era a musicalidade dos índios. Então, acho que foi um trabalho bem de resgate mesmo, né? Sim. Bom, gente, estamos chegando ao final desse podcast. Já passaram 40 minutos ou mais, 45 minutos aqui que a gente está gravando e conversando, como passa rápido. Aí, para finalizar, isso não estava aqui no nosso roteiro, mas aí eu vou pedir uma indicação. Aí, o que vocês estão lendo, o que vocês estão assistindo? Eu sei que todo mundo aqui consome muito Netflix e Amazon Prime, enfim. Vamos dar uma dica aí para a galera que está ouvindo a gente? Olha, eu vou falar uma coisa. A gente conversa muito sobre isso na redação, né? E o tema dessa semana, inclusive, foi o Jack Ryan, né? Do Tom Clancy. Né? E aí a gente começou aí a relembrar alguns livros aí do Tom Clancy, todos muito bons. Então, a dica que eu vou deixar hoje de livro, especificamente, seria algum do Tom Clancy, né? Tem muitos do Jack Ryan aí que valem muito a pena. Para quem não conhece, né, tem uma série, inclusive, do Jack Ryan no Amazon Prime. Mas o Jack Ryan, ele é um personagem muito antigo do autor, né, do Tom Clancy, que aparece em vários livros
né? E várias produções, e até nos games, né? Porque o Tom Clancy, ele se intromete muito nessa questão de criação de games. E o Jack Ryan, ele é o personagem mais antigo do Tom Clancy. E pra você ter uma ideia, a primeira aparição dele é em Caçada ao Outubro Vermelho, pra você ter uma ideia. Só que cult, cara. Eu tava conversando com o Kaká começou a falar o nome dos livros. Ah, você nunca leu o livro dele? Daí falou, Caçada ao Outubro Vermelho. Falou mais uns 3. Eu falei, olha, os livros eu tenho certeza que não li, mas os filmes, todos eles eu vi. Então, aí só pra finalizar aqui as minhas indicações, pra séries, gente, eu tenho assistido muito The Man in the High Castle, né, que é o Homem do Castelo Alto. Ela tem 4 temporadas lá no Amazon Prime. E é muito bacana porque ela tem um e se assim, fantástico, né? E se os Estados Unidos tivessem perdido a Segunda Guerra e os alemães e os japoneses tivessem ganhado? A história começa assim, eu não vou falar mais nada, mas vale muito a pena assistir. É verdade, eu assisti a primeira temporada dessa série, acabei me enrolando aí, mas realmente é muito legal mesmo essa série, muito interessante. Eu só assisti o primeiro episódio e vou aproveitar a indicação do Kaká e vou dar uma segunda chance pra continuar. Se eu não me engano, tá na Globoplay também. Se eu não me Achou engano. ruim, André? Achou ruim? Eu achei o primeiro episódio um pouco parado, mas eu já comecei outras séries onde também eram paradas e depois deslanchou. O Kaká falou que fica bom realmente ali do meio pro final a primeira temporada e a segunda é muito boa, então eu vou dar essa chance. Sim, que na verdade eles precisam apresentar essa premissa e apresentar todos os personagens pro grande público, né? Então essa primeira parte ela acaba sendo um pouquinho chata, justamente porque eles tentam inserir todo mundo dentro desse contexto. Mas aí a partir do momento que você está inserido no contexto e eles tocam para frente com a trama é realmente muito bacana e muito bem escrita. Mas eu acho que é grandes séries que tem um número alto de audiência, por exemplo, House of Cards, ou Breaking Bad, também você vai começar a gostar da série ou sentir um real interesse a partir do 4º, 5º episódio. Sim, você deu inclusive um exemplo fantástico, que é o Breaking Bad. Eu achei os primeiros episódios do Breaking Bad chatérrimos. Exato. E hoje eu considero uma das séries melhores escritas do mundo. Exatamente. Eu tenho dicas também agora para você curtir seu final de semana, para você curtir a semana. Eu não sei quando você vai ouvir esse podcast, mas eu sou grande fã de comédia, então eu vou... O que eu assisti ontem foi Ed Murphy, foi um Príncipe em Nova York. Adoro clássicos também da comédia. Vale a pena pra caramba, você é risada garantida. Né? Tanto com... Tem várias pessoas, vários atores que naquela época do Um Príncipe em Nova York eram atores não desconhecidos, mas que estavam no começo de carreira. Tem Samuel L. Jackson no filme, tem o Cuba Gooding Jr., então é bem bacana, vale a pena rever. E tem na Netflix. O Mufasa, gente, tá nesse filme. Mufasa? Muito legal. A voz do Mufasa do Rei Leão é o pai do Ed Murphy no filme. Eu esqueci o nome dele. Como é que é o nome, André? Earl Jr., não? Ah, é o que faz também o cara do Star Wars, não é? Exatamente, ele mesmo. É ele mesmo. Eu não lembro o nome dele de cabeça, que acabou de ficar te devendo, cara, mas eu sei quem é. Deixa eu dar uma dica sobre esse filme. Lá a indicação tá escrito livre. Mas James Earl Jones. Pra época era livre, né? Pois é, estranho, né? E daí o Príncipe de Nova York tá lá, classificação livre, beleza. E a primeira cena, uma das primeiras cenas, assim, é quando vão dar banho nele. Então, existem, sim, as pessoas que cuidam, que dão banho nele, que cuidam dele, e as mulheres estão nuas, assim, sabe? Aquela cena nude gratuita que não precisava, mas eles colocaram naquela época. Legal que isso passou na sessão da tarde desse jeito, tá? Exatamente. Viva os anos 80 e 90, né? E a sua dica? Olha, eu não... Só um complemento pro Otávio, né? Vale muito a pena, para quem tá escutando isso daqui, se não assistiu ainda Um Príncipe em Nova York, ou se assistiu faz muito tempo, vale muito a pena voltar a assistir, por quê? Porque eles estão terminando Um Príncipe em Nova York 2, né? Uma produção que o próprio Ed Murphy tá aí encabeçando e que vai sair nesse próximo ano se a pandemia não atrasar, né? É isso aí. Verdade. Eu acompanho o Forlani do site Omelete
E ele acho que são 2 filhos que ele tem. E acho que agora na pandemia ele tá fazendo. Ele já fazia isso antes, mas acho que todo mês ele escolhe um dos filmes antigos, né, da nossa época, anos 80, anos 90, e senta com os filhos deles, que deve ter aí seus 8, 10, 12 anos, para mostrar para eles esses clássicos, digamos, como ET, os Goonies e tudo mais. Isso eu acho muito bacana. Então, fica a dica aí para quem tem criança, talvez fazer isso também, né? Deixar um pouquinho Marvel e Vingadores de lado e mostrar esses clássicos aí do passado. Eu acho bem bacana isso que ele faz. Tenho 2 e vou verdade. fazer isso. Boa dica. Anotado aqui já, Andrezão. E continuando aí nessas suas dicas, tem uma série na Netflix, agora que eu não sei o nome, que realmente mostra, fazendo clássico, Make It Classics, eu não lembro o nome da série, mas que mostra como eles fizeram os principais filmes dos anos 80 e 90. É muito interessante também essa série. Esse eu já assisti, vale a pena. Eu não lembro mesmo. Eu não lembro também. Mas vale muito a pena. Inclusive, tem a história lá de vários filmes que foram. O Dirty Esqueceram Dancing, de Mim, exato. Tem o Dirty Dancing, o Duro de Matar, tem Esqueceram de Mim, os Caça-Fantasma, cara, eu não acredito. Você assiste o filme, assiste o documentário, você não acredita que os caras conseguiram tirar o filme do papel e se tornou esse grande sucesso que a gente conhece. É muito legal. Bom, eu não leio muito, eu sou mais de filmes, séries. Acho que a febre da semana passada era o Dark, terminei o Dark semana passada. Essa semana eu quero começar a segunda temporada do Doom Patrol, ou Patrulha do Destino, como é conhecido. Não sei se vocês já assistiram, ela é uma série da Warner. Conheço é bem bacana. Canina. Só. Essa também é legal. Mas é uma série bem bacana e esperando a segunda temporada também do Umbrella Academy. Essa tem na Netflix, quem não assistiu a primeira temporada, acho bem bacana também. Mas você que assistiu Dark, vale a pena mesmo, cara? Eu não comecei ainda. O Otávio acho que é a melhor pessoa pra te dizer isso, porque acho que ele não tinha assistido nenhum episódio e maratonou as 3 temporadas em uma semana, se não tô enganado. Meu Deus. Assim, a gente pra quem acompanha assim, as coisas no Twitter, né, que as informações chegam muito rápido, tem um certo preconceito com quem assiste Dark, pra quem fala Dark, né? Mas a série é boa, assim, ela tem essa relação de espaço-tempo, tem uma trama bem complexa, assim, porque ela muda o tempo todo, né? Então, você se sente ansioso em alguns momentos, você se sente... É difícil se satisfazer com ela. Muito bom. Eu não vou ficar falando muito. Cada um cria a expectativa que quiser dela. Mas eu particularmente, eu gosto muito. Tá na minha lista aqui. Eu quero começar a assistir novamente. Eu confesso que o alemão me deu um pouco de preguiça. Então, o pessoal fala não, que a gente supera isso, né? Porque a gente não tá muito acostumado, né? Aqui no Brasil, a assistir séries em outras línguas que não sejam em inglês, né? Até o espanhol agora a gente tá começando a consumir, né? Com essa coisa do La Casa de Papel, mas vem uma outra voz, assim, a gente fica um pouco bugado. Então ainda vou superar essa barreira. Se você me permite, já falando em espanhol, tem 2 filmes na Netflix que a princípio você olha os títulos, você não diz que um é continuação do outro, mas são muito bons, assim, envolvendo suspense, um pouco de sobrenatural. Eles se chamam... É uma série de livros espanhol, no caso, né, que fizeram os filmes. O primeiro filme chama-se O Guardião Invisível, e a continuação dele é O Legado dos Ossos, é o nome dos 2 filmes. Um é sequência do outro e tá pra sair o terceiro agora, e envolve essa questão de sobrenatural, de suspense, investigação policial. É muito bacana, cara. Legal. Bom, a minha indicação vai pra Space Force, que é uma série da Netflix de comédia com Steve Carell. Nunca achei que eu ia gostar, se bem que tem o The Office, que as pessoas são viciadas, né? Mas nunca imaginei assim. De 40 anos também, né? É verdade. Mas esse Space Force é muito legal, porque além de ser aquela comédia, não é tanto pastelão, mas aquela comédia já típica americana, ela tem muitas críticas políticas e sociais. Isso que eu acho que faz toda a diferença nessa série. Então, cada episódio tem uma crítica a algo dos Estados Unidos, né? A política dos Estados Unidos, criticando o presidente, ou criticando até a forma com que eles fazem lá
a corrida espacial. Então é muito interessante, não só pela comédia, mas sim pela crítica. Quem escreveu foi o próprio Steve Carell. Eu acho que ele merece muito que as pessoas assistam essa série aí, porque realmente é algo muito diferenciado. É bem interessante mesmo olhar assim para esse lado do viés político. Recomendo muito. Estamos chegando ao final de mais um, do primeiro ClickCast que a gente realiza, esse projeto piloto do ClickFoz. A gente espera que todo mundo tenha curtido, aproveitado muito e chegado até aqui o final, né? Então, obrigado todo mundo que ouviu e participou. A gente já pede para você compartilhar isso com a sua galera, com o pessoal, com os grupos de WhatsApp, enfim, no Facebook, nas redes sociais, no Twitter. Siga a gente também nas redes sociais, né? O ClickFoz tá aí. Acesse o nosso canal lá no Telegram, com mais de 2.000 pessoas recebendo todos os dias as informações aqui de Foz do Iguaçu. E é isso. É isso aí. Até a próxima semana, se vocês gostarem, obviamente, né? Eu espero que vocês coloquem aí nas mensagens aí o que vocês gostaram. A gente vai fazer novamente aquela pesquisa. Toda semana a gente vai fazer a pesquisa para saber quais são os assuntos aí que vocês querem ouvir no podcast da semana. E aí no final de semana a gente volta, né, com aquela análise inútil dos assuntos que vocês mais gostariam de saber. Até o próximo final de semana, gente. Valeu, gente. Obrigadão. É isso aí, pessoal. E para vocês que querem ler um pouco mais sobre isso que a gente conversou aqui, né, durante esse podcast, você também pode acessar clickfoz.com.br, tá? E lembre-se, apesar do frio, é necessário tomar banho, tá bom?